Boa noite, amores. Eu não sei o que aconteceu. A live encerrou sozinha. Que mistério foi esse? Não tem problema, a gente começa tudo de novo. A gente começa tudo de novo. Vamos lá. Vamos lá, começando tudo de novo, né? Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você vai assistir esta aula. E hoje a gente vai falar sobre o que é que a sua mãe tem a ver com a sua autoestima. E este mês, é claro, a gente se dedicou a falar sobre mãe, né? E se você buscar no feed, você vai encontrar. A gente já fez uma aula sobre o que a sua mãe tem a ver com os seus relacionamentos, o que a sua mãe tem a ver com o seu dinheiro, o que a sua mãe tem a ver hoje com a sua autoestima. Então, essa é a terceira aula de uma série que eu fiz de presente para você no Dia das Mães, do meu coração para o seu coração. Então, hoje a gente vai falar sobre o que a sua mãe tem a ver com a sua autoestima. Tô aqui mandando aviãozinho, vocês também mandem aviãozinho. E vamos embora. Caiu a live, não sei o que aconteceu. Terminou a live. Pá! Mas a gente começa tudo de novo, não tem problema. Então hoje a gente vai falar sobre o que a sua mãe tem a ver com a sua autoestima. Então eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. Então, a pergunta é: você usaria uma roupa que está fora de moda, fora de época, mas que você se sente bem naquela roupa, que você gosta daquela roupa? Você usaria ou não usaria? Você usaria uma roupa que está super em alta, super em moda, super na moda, mas que definitivamente você não gosta? Mas porque está na moda, você usaria ou você não usaria? Para você refletir. Outra pergunta. Você se sente confortável em falar não para pessoas amadas, pessoas queridas? Porque falar não para um desconhecido é muito fácil, né? Falar não para alguém que não tem tanta importância na minha vida é tranquilo. Mas como é falar não para uma amiga que você ama, que você gosta muito, para uma irmã, um irmão, para um sobrinho, um filho, marido? Como é para você falar não para pessoas amadas? É tranquilo ou você tem dificuldade? Para você pensar sobre isso, né? E a outra pergunta é: você se sente confortável diante de uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher interessante, uma mulher bem-sucedida, uma mulher rica, com corpo maravilhoso, escultural, inteligente, resolvida? Você se sente bem na presença de uma mulher assim? Ou, mesmo que seja interiormente, você com você mesma, você fica buscando defeitos nessa mulher? Você fica buscando algo para diminuir essa mulher, para que você se sinta melhor? Como é a sua postura quando você está diante de uma mulher bonita, empoderada, inteligente, bem resolvida? Para você refletir sobre isso, como que você se sente? E outra pergunta: quais são, quando você está sozinha com você mesma, quais são os seus diálogos internos? O que você conversa com você mesma? O que você pensa sobre você mesma?
Quais são os seus diálogos, né? Se você faz alguma coisa legal, você fala, uau, você fez, que bom, parabéns. Ou você fala, ih, não fez mais que obrigação. Ou quando você erra, ou mesmo quando você promete que vai fazer uma coisa ou que não vai fazer aquela coisa, e quando pensa que não, você caiu no mesmo erro. O que você fala para você quando acontece isso? Você fala, tá tudo bem, estamos aprendendo, estamos evoluindo, estamos no processo? Ou você fala, e você não tem jeito mesmo, né? Você é burra mesmo, né? Você não tem... Você é uma lástima, você de novo errou. Você é burra mesmo, você não tem jeito. O que você conversa com você mesma? O que você sente sobre você mesma? O que você pensa sobre você mesma? Quando você está sozinha, você com você mesma. E uma outra pergunta para você refletir. Em qual dor você perdeu o seu amor? Em qual dor você perdeu o seu amor? Para você refletir. Então, eu acho que eu fiz um post sobre isso, eu vou até repostar para quem assistir aqui e depois ver nos stories. A Dove fez uma campanha, Mãe Perda. A Dove fez uma campanha maravilhosa de um vídeo que ela contratou um desenhista que trabalhou com homicídios em delegacias por muitos anos, fazendo retrato falado das pessoas. Então, ela contratou esse desenhista. Vou beber uma aguinha aqui. E aí, esse desenhista, ele ficava num lugar separado por uma cortina. Então, ele não via a pessoa, a mulher que estava ali, nem a mulher via ele. E ele pedia para essa mulher, que eu vou dar o nome dela de A, se descrever. Então, ela se descrevia. Ele ia perguntando, como é seu nariz, como é seu rosto, como é seu cabelo, o que você acha legal no seu rosto, o que você não acha legal. E ela ia se descrevendo. E ele fazia o desenho, ela ia embora e eles não se falavam, não se viam. Depois, era um experimento, essa mulher A era colocada em contato por um tempinho com uma mulher B, para elas conversarem, interagirem e tal. E aí, esta mulher B ia também para o desenhista, com a cortina separada e tudo, e esta mulher B ia descrever a mulher A. Ou seja, a mulher A tinha um retrato falado, ela se descrevendo, e a mulher A tinha um retrato falado, outra pessoa descrevendo ela, outra mulher. E o resultado é emocionante, porque em absolutamente todos os casos, quando a mulher A ia olhar para o retrato falado, aquele que ela tinha se descrito, né? E aquele que outra pessoa tinha falado, né? Era completamente diferente. E em todos os casos, o retrato onde alguém descrevia a mulher era mais leve, era mais feliz, era mais bonito, era mais, passava mais jovialidade, era mais generoso, um olhar mais calmo, mais sereno. Então, é um vídeo incrível que ele fala sobre beleza, mas ele não fala só sobre beleza. A gente pode
extrapolar aqui muitas coisas. Mas basicamente ele mostra como nós, na maioria das vezes, somos muito duras, rígidas, severas e até, entre aspas, maldosas, por que não dizer isso? Maldosas com a gente mesmo, né? Então é incrível como a gente pode ser tão dura com a gente. E por que isso, né? Por que isso? Então, isso vem de lá de dentro. E isso tem a ver com a minha autoimagem. Com aquilo que eu penso, sinto e vejo, né? Sobre mim mesma. Então, a gente vai falar hoje sobre a autoestima. A gente vai falar hoje sobre a autoestima. Por que que nós conseguimos ser amorosas, generosas, gentis, acolhedoras com as outras mulheres e muitas vezes somos verdadeiras carrascas com nós mesmas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre autoestima e a autoestima que as pessoas acham que é autoestima, de verdade não é autoestima, né? Quando você vai perguntar para qualquer mulher, o que ela é, o que é autoestima, ela vai logo se remeter ao espelho. E o espelho é como você se mostra. E o espelho é como você se mostra para o mundo, é como você se mostra para o outro. Então, geralmente, as pessoas, melhore a sua autoestima. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha autoestima? De repente, melhorar o cabelo, fazer um corte, fazer umas mechas. De repente, melhorar, fazer uns procedimentos no rosto. De repente, melhorar a sua vestimenta, a sua roupa, melhorar o seu corpo, como que você se sente, emagrecer. Então, assim, geralmente as pessoas pensam que isso é autoestima. E de verdade, isso não é autoestima. Se a gente pensar num iceberg, isso é a pontinha da autoestima. Porque a autoestima, ela é construída lá de baixo. Lá de baixo. Então, assim, todas as vezes que a gente vê a pontinha do iceberg, ela é imensamente menor do que a base do iceberg, né? A base do iceberg, que é gigantesca. Então, hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre isso. O que é a verdadeira autoestima? Então, a verdadeira autoestima, a gente tem a base bem larga, que é a base, né? A base de tudo. Como se um prédio, né? Quando você vai construir um prédio, você tem que fazer um buraco ali, né? Fazer a base bem sólida, bem firme, para depois subir os andares de um prédio. Então, a base de tudo. Então, a base de uma autoestima é o que nós chamamos de autoimagem. É o que você pensa e sente sobre você. Essa é a base da autoestima. Depois, através dessa base que é gigantesca, que é a parte mais importante, vem a segunda parte da sua autoestima, que é como eu me sinto, o valor que eu me dou, o valor que eu me sinto mediante essa base que eu tenho, o valor que eu me dou, o que eu me sinto capaz de entregar, o que eu sinto capaz de entregar como pessoa, como mãe, como profissional,
Então, essa é a segunda parte da autoestima. E a última parte da autoestima, a pontinha lá, a menorzinha, são o corpo, o seu cabelo, a sua roupa, a sua vestimenta, a sua imagem, a sua formação, seus certificados, seus cursos, tá aqui em cima. E por não ter esse entendimento, a gente supervaloriza algo que de verdade está longe da base da nossa autoestima. Então, vamos começar a entender essa base para daí a gente ir para a pontinha do iceberg. Então, qual que é a base da minha autoestima? E por isso que minha mãe tem a ver com a minha autoestima. Porque minha mãe está na base da minha autoestima. Então, qual que é a base da minha autoestima? É como eu de verdade me vejo no meu silêncio, na minha solidão, eu comigo mesma. É aquilo que eu, comigo mesma, no meu silêncio, na minha solitude, penso sobre mim, sinto sobre mim. É como se a autoimagem é como se eu pudesse escrever, se eu pudesse me descrever de verdade o que eu sinto e o que eu penso sobre mim. Só que essa base, ela foi totalmente contaminada, ela foi totalmente moldada pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, pelas crenças da nossa família, por tudo que aconteceu na nossa família. Por quê? É uma herança que a gente recebe emocional. É uma herança que a gente recebe porque nós somos influenciadas por até 7 gerações que vieram antes de nós. Isso, independente de você querer saber ou não, vem junto com o seu DNA. Então, nós já carregamos uma herança nessa nossa autoimagem. Quando a gente chega aqui, com as crenças, os hábitos, que são chamados de transgeracionais, que são passados através da geração. Além disso, nós temos que desde a nossa concepção, até os 7 anos de idade, nós somos como um computador sem programa. Então, a gente aceita tudo que nos é fornecido. Então, na barriga da nossa mãe, a gente está aceitando toda a programação de quem? Da nossa mãe. Então, na barriga da nossa mãe, nós estamos entrando em contato com todos os sentimentos da nossa mãe. Nós também absorvemos os sentimentos do nosso nascimento. Se foi tranquilo, se foi complicado, se foi difícil, se teve sofrimento, tudo isso. Nós também absorvemos todo o acontecimento após nascimento. E até os 3 anos de idade, principalmente até os 3 anos de idade, a gente vive numa simbiose com a nossa mãe. É como se nós e a nossa mãe fosse uma coisa só. E continua até os 7 anos de idade. Então, o que acontece? Neste período da concepção até os 7 anos de idade, eu registro tudo que aquela mãe sentiu.
Então eu registro as alegrias, as preocupações, os medos, tudo. E se por acaso, neste período, aconteceu algo, vamos supor, meu parto foi complicado e eu tive que ficar numa incubadora. Então eu tive uma separação da minha mãe. E a criança não entende isso, ela se sente o quê? Abandonada. Ou se ela chegou num momento, numa gravidez que não foi planejada, e aquela mãe, sei lá, não tinha um relacionamento, e ela ficou desesperada, ficou super preocupada, angustiada, meu Deus, o que vai acontecer? Não tinha nada a ver com a criança, né? Ela não estava rejeitando aquela criança, mas aquela criança já sente que ela está trazendo sofrimento para aquela mãe, né? Ela sente tudo aquilo. Ou, de repente, uma mãe que está doente, em depressão e fica grávida. Então, assim, às vezes, aquela criança chegou e aquela mãe não estava emocionalmente disponível para aquela criança. E aí, aquela criança, ela toma aquilo para ela é ferida no seu ser profundamente. Então ela já está registrando que existe algo de errado com ela. Então, inconscientemente, ela tem problemas. É como se ela não foi validada por aquela mãe. Ela foi machucada no seu valor. No seu valor. Então, o que acontece? A sua autoimagem já vai ser prejudicada. É aquela pessoa que nem sabe por que ela tem um vazio, por que ela sente que ela nunca é boa o suficiente, por que ela nunca existe, falta algo dentro dela, né? Então, a autoimagem começa a se formar, aquilo que eu sinto em relação a mim, que eu penso em relação a mim, começa a se formar da concepção até os 7 anos de idade. Então, aí a gente vai para onde? Para a metade do iceberg, que é o quê? O que eu sinto que eu tenho para entregar, né? O que eu sinto que eu tenho para entregar. De acordo com o meu valor, eu sinto que eu sou capaz de entregar. Então, por exemplo, uma criança que teve essa base machucada, essa ferida profunda materna, ela registra que tem algo errado com ela. Ela registra que ela não tem valor. Então, o que ela faz? Como ela não tem valor dentro, tudo ela busca fora. Tudo ela busca fora dela. Então, ela vai buscar o quê? O valor dela fora dela. Então, ela vai ser uma pessoa que é extremamente útil, disponível, é aquela que está pronta para ajudar, que está pronta para fazer. Ela adora servir o outro. Ela é boazinha. Ela faz. Ela é boazinha. Aquela pessoa super agradável, nunca desagrada ninguém. Ela é útil, desde criança ela faz, ela trabalha, ela gosta de fazer. Por quê? Porque o valor dela está fora.
ela precisa ser reconhecida, ela precisa mostrar que ela tem valor fora, porque dentro ela não consegue nem olhar para dentro. Então, é aquela pessoa que está sempre disponível, atenta para ajudar, para servir o outro. Então, imagina, a autoestima dessa pessoa está fora dela. Então, a opinião dos outros sobre ela tem um peso de 1000. É muito mais importante a opinião dos outros sobre ela do que a dela, porque ela nem consegue olhar para ela. Então, quando ela vai para a parte do meio do iceberg, que é o valor que ela tem, de verdade, ela não sente que ela tem valor. Então, ela faz, mas dentro dela tem um oco, Ela só sente que ela só sente o valor dela quando ela é útil. Ela só sente o valor dela na utilidade. Ela só sente o valor dela quando ela está fazendo alguma coisa. E geralmente fazendo pelo outro. Então, ela se torna uma mulher totalmente perfeccionista. Por quê? Porque ela morre de medo de viver a dor que ela viveu da ferida dela. Ela morre de medo de ser de novo rejeitada e abandonada. Então ela se torna uma pessoa perfeccionista, uma pessoa fazedora, uma pessoa boazinha, agradável, porque o desespero dela é desagradar o outro. É aí que eu falei no início da nossa conversa. Ela de jeito nenhum ela consegue falar não. Porque, nossa, se ela falar não, ela vai desagradar. E ela vai ser rejeitada, ela vai ser abandonada. Vai trazer aquela ferida que ela tem desespero de sentir. Então, ela faz tudo para não ser rejeitada e não ser abandonada. Então, essa é a metade do iceberg. E aí, a gente vai para a ponta do iceberg. A ponta do iceberg é o quê? Os meus diplomas, os meus cursos, as minhas formações, a roupa que eu uso, o cabelo que eu tenho, o corpo que eu tenho, os procedimentos estéticos que eu faço, o brinco que eu uso, o vestido, o sapato, é aí. Então, não é incomum você encontrar mulheres maravilhosas por fora, lindas, exuberantes, lindas, poderosas, mas que por dentro ela não se acha nada daquilo. Quantas pessoas eu já não atendi? Mulheres lindas, inteligentes. E as pessoas chegam para mim e falam: Débora, todo mundo fala que eu sou o máximo, que eu sou um arraso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu não me sinto nada disso. Eu me sinto, sabe? Eu sinto que eu não sou capaz, eu sinto que eu não sou suficiente. Eu não sei onde é que as pessoas veem tudo isso em mim. Entende? Porque as pessoas estão vendo o quê? O externo, a pontinha do iceberg. E só você sabe como é o seu interno. Como é o seu interno. Então é por isso que a mãe, Nossa Senhora, a mãe tem absolutamente tudo a ver com a nossa verdadeira autoestima. O pai interfere também, né? Pais muito críticos e tudo, mas o pai, ele começa a ter influência na nossa vida, mas a partir, depois dos 3 anos, depois dos 7 anos, né? Porque pai é mais a gente no mundo, a gente para fora, a gente para ir para a vida, para ter impulso, para ir para o mundo, para ter coragem. Então, o pai é mais o nosso externo, ir para o mundo, para a vida.
E mãe diz mais com relação ao nosso interno, né? Então, assim, mas Débora, como que eu faço então? Porque, nossa, eu nem sabia disso. Eu nem sabia disso. E minha mãe me abandonou, ou minha mãe, quando me teve, ela estava num luto, estava depressiva. Enfim, minha mãe não conseguiu cuidar de mim, quem cuidou de mim foi minha avó. Como que eu faço isso, né? Tem N situações que podem acontecer aqui. Minha mãe faleceu quando eu nasci, olha o peso, né? A culpa, olha essa criança, o que ela carrega. Então são muitas situações que podem acontecer entre você e sua mãe, desde a sua concepção até os 7 anos de idade, que podem machucar o seu ser profundamente. E isso vai danificar o seu merecimento. Então, olha a palavra merecimento. Merecimento é mérito em ser. Mérito em ser. Então, assim, eu sempre falo para as minhas alunas, se eu te der um bebezinho no seu colo, na sua mão, o que normalmente você sente com relação àquele bebezinho? E 99,9% das pessoas responde: eu sinto alegria, eu olho, dá vontade de fazer carinho, dá vontade de abraçar, acariciar, enfim, eu sinto amor por aquele bebezinho, né? E aí eu sempre pergunto: então tá, aí você sente amor por esse bebezinho? Sim, fofura, olha aí, isso aí. Aí eu sempre pergunto: então me diga aí, o que foi que esse bebezinho fez para você ter esse sentimento tão bom em relação a esse bebezinho? E as pessoas respondem: nada, ele não fez nada. Eu sinto isso só pelo fato dele existir, né? Só pelo fato dele existir. Então, nós precisamos, né? Então, qual é o nosso trabalho se você tem essa ferida materna? A gente precisa ir buscar, nós como mulheres adultas, a gente precisa ir voltar e resgatar este bebezinho que foi machucado dentro da barriga da mãe, ou este bebezinho que sofreu no nascimento, ou este bebezinho que ficou lá na incubadora, ou essa criança que se sentiu abandonada, rejeitada até os 3 anos de idade, ou essa criança que foi rejeitada, abusada, maltratada, negligenciada até os 7 anos de idade. Então, enquanto nós, mulheres adultas, não fizermos isso, a nossa criança vai permanecer machucada e nós vamos permanecer com esse vazio, com essa sensação de não sermos merecedoras, com tudo isso dentro da gente. Débora, mas como que faz isso? É uma coisa fácil? Não, não é uma coisa fácil. Mas é possível. E muito provavelmente você vai precisar de ajuda para fazer isso. Ajuda terapêutica, sei lá, uma constelação, uma terapia, uma mentoria, enfim. Você vai precisar de ajuda, mas o importante é você saber, primeiro, que isso existe, talvez você não sabia que existia, então você fica sabendo que existe. E, segundo, você saber que existe solução. E terceiro, e melhor ainda, que essa solução depende única e exclusivamente de você. Olha que maravilha! Imagina se essa solução dependesse de outra pessoa.
ela não depende de outra pessoa, ela depende de você. Talvez você não consiga fazer sozinha, mas com a ajuda você consegue fazer. Então, você precisa resgatar este bebê ou esta criança ou esta adolescente machucada. Você, como mulher adulta, pode agora dar para aquela criança ou adolescente aquilo que não foi possível receber da sua mãe. Você pode se dar. Você pode se dar. E aí você vai fazendo o quê? Você vai reconstruindo a sua verdadeira autoestima, desde a base para a parte mediana e para o finalzinho. Então, você vai fazer essa reconstrução, você vai ressignificar e você vai se reconstruir, se refazer. Você vai fazer uma nova pessoa. Então, você vai começar lá da base. Você vai resgatando esse bebê, essa criança, você vai trocando. Você sim tem valor. Só pela vida que Deus te deu, você tem muito valor. Você sim é merecedora de amar e de ser amada. Você sim é merecedora de ter bons relacionamentos, de ter sucesso na sua carreira, de ser reconhecida, de ter uma boa saúde. Você é sim merecedora. E aí, quando você melhora, resolve a sua base, a base da sua autoimagem, que é a base da sua autoestima, que é aquilo que você pensa e sente sobre você, aí você vai para a metade do iceberg, que é: agora sim, eu tenho para entregar, porque se eu sou merecedora, eu me sinto preenchida, inteira, eu tenho como servir, eu tenho valor. Então eu posso servir no meu servir como mãe, como ser humano, eu posso servir no meu trabalho com as minhas habilidades. Então eu tenho valor. E daí eu vou para a pontinha do iceberg, que é o meu autocuidado, né? O cuidado com o meu cabelo, com o meu corpo, com a minha saúde, com a minha aparência, com as minhas roupas, com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu quero estudar, com os cursos que eu quero fazer, porque isso daí é como a gente deu exemplo, né, de um prédio que você tem a fundação, depois você tem os andares, e é como se fosse o acabamento deste prédio, né? O ajuste final. Então, o ajuste final do prédio é importante, sem dúvida nenhuma, mas a coisa mais importante desse prédio é a base deste prédio. Na base é que está a nossa verdadeira autoestima, né? Que é a nossa autoimagem. Então, inclusive, né, ontem a gente teve na mentoria, a gente falou muito sobre dinheiro, né? E a gente falou sobre a capacidade que nós temos ou não de nos acolhermos e nos amarmos quando a gente fracassa e quando a gente erra. Então, quando eu tenho a base da minha autoestima super fortalecida, eu sei que eu sou um ser divino, eu sei que eu recebi esta vida preciosa, maravilhosa do meu pai e da minha mãe, eu sei que eu sou uma pessoa inteira, porque eu tenho pai e tenho mãe,
Mesmo que eu seja uma pessoa órfã, que eu nunca tenha conhecido meu pai e minha mãe, eu tenho nas minhas células, na minha genética, eu tenho pai e mãe. E eles me deram a vida. Então, com isso que eles me deram, eu sigo, eu me sinto inteira, eu me sinto grata pela vida. Então, quando eu sei que eu tenho o valor, quando eu sei o meu valor, então, o que acontece? O meu valor, ele é inegociável. Nada destrói o meu valor, porque eu tenho valor. E nada vai destruir o meu valor. Então, quando eu sei do meu valor, eu consigo me acolher e continuar me dando valor quando eu fracasso. Eu consigo me acolher, me amar e me dando valor, porque eu tenho valor quando eu erro. É sobre isso, né? Eu até postei um videozinho nos meus stories mostrando uma pessoa dando como exemplo, né? Pegava uma nota de $20, amassava aquela nota e era um professor, né? Perguntava para os alunos, vocês querem essa nota? Os alunos falaram sim, porque mesmo amassada, ela continuava valendo $20. Daí ele pega e pisa em cima da nota e pega a nota e mostra para os alunos, vocês querem essa nota? Eles, sim, porque mesmo amassada e pisada, ela continua valendo $20, né? Então, saber, esta é a verdadeira autoestima. Você saber o seu valor, saber que você tem valor. E que mesmo em situações difíceis, onde acontecem inúmeras coisas na vida da gente, fracassos, doenças, problemas em relacionamentos, problemas no trabalho, problemas financeiros, questões com família, questões, enfim, inúmeras dificuldades, que isso se chama vida, que a gente vive num mundo de dualidade, a gente vive num mundo de luz e sombra. A gente não vive num mundo que é só coisas boas, a gente vive num mundo onde tem sombra e tem luz, onde tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, nos momentos que a gente enfrenta situações difíceis, nós nunca, jamais machucarmos, macularmos, esquecermos do nosso valor. Essa é a verdadeira autoestima. Essa é a verdadeira autoestima. E a boa notícia é que se você detectou que você tem algum padrão aí, que você tem alguma queixa, alguma coisa séria da sua mãe, enfim, mães narcisistas, mães complicadas, enfim, você precisa resolver isso. Deixar o narcisismo da sua mãe com a mãe. Deixar a complicação da sua mãe com ela. Deixar os problemas da sua mãe com a sua mãe, para que você consiga seguir com a sua vida e resgatar o seu valor, o seu verdadeiro valor. Isso sim é a sua verdadeira autoestima. Então, a mãe é realmente o meu mundo interno. Ela afeta profundamente no meu ser, né? Então a gente precisa resolver essas questões. O meu primeiro passo para eu começar a olhar para mim foi uma constelação familiar, né? E isso foi em 2012. E veja, a gente está falando de mãe e realmente foi por conta da minha mãe que eu busquei uma constelação familiar. Então, a constelação familiar é uma oportunidade maravilhosa para você começar a, de repente, tirar o seu foco do outro, tirar o seu foco do externo, porque a gente só quer saber
o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, como eu vou me mostrar, como eu vou me portar, como eu vou ser vista. Então, a constelação familiar talvez seja um primeiro passo para você silenciar e começar a virar este olhar para dentro, né? Então, para quem quiser se interessar, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, a gente vai fazer uma constelação familiar online. Se você quiser participar, fala comigo. E no sábado, para quem é daqui de João Pessoa, nós vamos fazer uma oficina de constelação familiar presencial. Então, quem tem essa oportunidade, que mora aqui, a gente vai fazer uma oficina de constelação presencial sábado, às 14 horas, em Manaíra. Fala comigo e aproveite essa oportunidade. O mundo online abriu uma possibilidade maravilhosa. É incrível, né? Porque através de uma constelação online, você pode participar, você pode sentir, você pode acessar muitas coisas no online. E a constelação online é maravilhosa, é maravilhosa. Mas é claro que a presencial existem uns diferenciais, né? Tipo, um abraço de verdade, a gente não consegue no online, a gente só consegue mentalmente um abraço, né? Mas no presencial a gente consegue um abraço, um toque, um olho no olho. Então, assim, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas quem tem, aproveite. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu tô até um pouquinho rouca, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Só aplausos. Obrigada, Virgínia. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês assistam, gostem. Se quiser me mandar pergunta no privado, ou também se decidirem participar da constelação de quinta-feira ou de sábado, sejam bem-vindas. Um beijo, boa noite.